Paz e graça, queridos amigos, irmãos. Agora chegou a vez de analisarmos um outro livro para ver se passa no teste de autenticidade ou não, o Testamento dos 12 Patriarcas. Tradução de Charles, Livros Escondidos, o Testamento dos 12 Patriarcas. Eu imprimi num só volume com o livro dos Jubileus, que eu já fiz um vídeo condenando em outro vídeo, tá? Mas agora o Testamento dos 12 Patriarcas, segundo a minha percepção, também é um livro espúrio, falsificado, portanto reprovado. E eu vou falar, nós lemos ele durante a festa dos tabernáculos, tá? Foi interessante ler. Nós gostaríamos que surgissem mais coisas autênticas, porque em 2 Esdras diz que outros livros, foram escritos, então que livros será que são esses? Mas nós temos que nos ater ao que já está revelado. Amém? Então, o Testamento dos 12 Patriarcas, do que se trata? Quando cada um dos 12 patriarcas, no caso José, incluindo Levi e tal, morreram, deram um testamento. Falaram, sobre a sua morte e tal. E a grande pergunta, foi encontrada nas cavernas de Qumran? Sim e não. Como assim, Daniel? É porque assim, foram encontrados realmente muitos fragmentos de Judá, o testamento de Levi, o testamento de Naftali também, tá? No link desse vídeo eu vou deixar esses fragmentos aqui para que você possa ler. O link e também o texto traduzido para o português pelo Google. Porém, não bate muito bem com o texto que nós temos aqui, que foi traduzido de outra língua, parece que do siríaco. Deixa eu ver. Bem, aqui na Wikipédia diz que foi escrito em hebreu ou grego, mas que foram traduzidos ao mundo ocidental por agência desse Robert, cuja tradução latina da obra imediatamente se tornou popular. Tá? Contém certas referências do Novo Testamento, foi por isso que me chamou a atenção e até mandei imprimir. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui. O Novo Testamento cita os 12 patriarcas? Sim ou não? Vamos ver aqui, ó. Romanos 12, 19 é tirado de Gade 6, 7? Mais para não. É meio forçado. Romanos 12, 21 é tirado de Benjamim 4, verso 3? Aí sim, essa é a única mais parecida. Os outros são mais ecos de um pensamento do que alusões. 2 Coríntios 7:10 é uma citação de Gade 5:7? Não tanto. Efésios 5:6 apareceu primeiro em Naftali 3, verso 1. E Levi 18 fala do batismo de Jesus. Tem certas porções, gente, impressionantemente messiânicas, e aí que entra o ponto. Aqui nesses textos aqui de Qumran, que isso então a gente já sabe que seria antes de Cristo, as cavernas de Qumran estavam no apogeu antes de Cristo, então já existiu sim alguma coisa aí. Só que as partes messiânicas, assim, explícitas, nada foi encontrado em Qumran. Por exemplo, de que Jesus seria ungido nas águas. Uau! O Jesus seria ungido nas águas não foi encontrado em Qumran. Levi 4 fala que seria crucificado, pregado numa árvore, ou seja, madeiro, cruz. Levi 10 fala que o véu do templo iria se rasgar. Levi 13, tesouros no céu. E agora eu lanço a grande pergunta. Se existiam profecias messiânicas, digamos que são autênticos sim, dos 12 patriarcas, lá séculos antes de Cristo, e são profecias messiânicas, por que isso não foi citado por nenhum dos apóstolos ou discípulos no Novo Testamento para convencer judeus? Olha, como está escrito, ou para se cumprir o que está escrito, e foi batizado, foi ungido nas águas. Faz referência a Daniel, Isaías 53, Mas nada
sobre os 12 patriarcas dessas profecias supostamente messiânicas. Ô gatinho, não, aqui você seria um intruso. Não pode, até me assustou, viu? Não, sai. Então, não sobe mais, viu? Parece que é um elemento intruso aí, cristão, entrou dentro dos manuscritos de Qumran e foram feitas certas maquiagens em algo que já existia. A mim me parece isso, na minha percepção, pelo que eu estudei, tá? Então, se você tem informações que eu não estou passando aqui, me diga a sua opinião, tá? No privado, me procure. Eu estou aberto para nova luz, mas eu tenho que me ater ao que já está revelado. E vamos ver algumas contradições aqui. Olha, eu não encontrei contradição assim frontal com o que está na Bíblia. Então eu não vejo que seja algo subversivo, algo que assim que poderia minar, né, as nossas colunas. Por exemplo, o mais estranho que eu achei é também a mesma noção de que Levi teria sido já escolhido como sacerdote em vida e não só depois do bezerro de ouro, que como foi fiel Levi, aí então tornou-se em bênção. Esse é o que a Bíblia e Ellen White dizem. Quando Jacó morreu, o que ele deu para Levi foi só maldição, junto com Simeão. Entendeu? Não foi nada de bênção, sacerdote, não tem esse elemento aí dele como sacerdote, eram os primogênitos, porque cada primogênito recebia então a porção dobrada, o sacerdócio, a não ser nos casos em que Deus mudava a situação, como Jacó e Esaú, que o mais velho acabou servindo mais novo e tal, mas era o primogênito até que Deus escolheu, não, Levi, no bezerro de ouro. Mas vamos lá, então tem esse elemento, capítulo 5 de Levi, e também o pai, Jacó, falando para Levi se vingar dos siquemitas. Vai lá e faz, sendo que aí ele ficou triste, ele ficou magoado e aí pronunciou maldição na bênção. Não pode ser. Então isso aí seria uma contradição, sim, com a Bíblia. Então, eles citam Enoque, olha, como está escrito em Enoque, como eu li em Enoque, isso não quer dizer que Enoque também é falso, a gente não pode misturar as coisas. Aparentemente era mais sério, e eu creio pessoalmente que Enoque, sim, a primeira parte é genuíno, autêntico. Judas 1,9 cita, e veja aqui meu vídeo sobre isso. Então, por ser autêntico, eles teriam citado para conseguir uma certa aura de autenticidade também, emprestar o brilho de Enoque para eles, né? Também menciona o sol da justiça nascendo, então eles já teriam conhecido o que Malaquias escreveu. A meu ver, quando é sendo, no caso, uma fraude. O Testamento de Judá começa falando, peraí, deixa eu começar aqui do começo, senão eu fico folheando. Começa com Rúben, né? Deixa eu ver o que tem de interessante aqui. Aqui diz uma coisa interessante que pode ser verdade da tradição oral, do livro de Enoque, aliás, ó. Ou seja, como que eles entendiam a questão das mulheres tendo relações com anjos? Como pode? Anjo tem esperma e tal. Pois assim eles atraíram os vigilantes antes do dilúvio, e enquanto estes as observavam continuamente, eles se aproximaram um pelo outro e conceberam o ato em suas mentes e se transformaram na forma de homens e apareceram... Bom, um anjo mau pode aparecer numa forma de um homem? Pode. Né? Isso aqui a gente já sabe, tanto o anjo bom como o anjo mau. E apareceram para eles em seu congresso com seus maridos. Então apareceram para as mulheres em seu encontro com os maridos, na sua relação. Então a mulher sim teve relação com o marido, o esperma foi do marido, mas apareceu para as mulheres, e as mulheres, tendo em suas mentes o desejo por suas aparições, deram à luz gigantes. Aqui você vê então como teria funcionado, e faz sentido isso. Não é que anjo tem esperma, mas no ato
São coisas misteriosas, mas realmente existe. Já vi outros pregadores falando de que o que nós temos em mente durante o ato, se são pensamentos puros, como cantar Salomão, né? A índole da criança vai ser uma, mas se forem pensamentos impuros, quem sabe também um homem, para conseguir atingir o êxtase, né? Ou a mulher também, vai influir na índole da pessoa. Então, como as mulheres teriam tido em seu congresso com as mulheres, então, tendo em suas mentes o desejo por suas aparições, deram a luz gigantes, pois os vigilantes pareciam-lhe como se alcançassem até o céu. Como é que eu estou falando uma coisa positiva de um livro que eu estou condenando? Nem tudo o que está escrito nesse livro é necessariamente errado. Esse pensamento aqui pode ajudar, né, a compreender algo misterioso, né, de um livro que talvez seria a parte mais misteriosa do livro de Enoque. A contradição. Mas como é que pode? O anjo não tem esperma, no céu não se casa. Então, né, é uma possibilidade, temos que ter isso em mente. Essa possibilidade. Para enganar, eles teriam que misturar coisa certa com coisa errada. Bom, Testamento de Levi, o último verso de Levi 9. Todo sacrifício salgarás com sal. Jesus falou isso. Opa! Então é interessante. Inclusive isso aqui aparece aqui em Qumran. Ó, sal. Você deve começar a oferecer as porções salgadas. A cabeça será oferecida primeira. Ou seja, aqui aparece sal, né? Também, mesmo em Qumran. Aí aqui aparece o véu do templo será rasgado. Isso aí seria algo que, né, provavelmente seria mencionado por um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Olha, e cumpriu-se o que estava escrito. Mas, a meu ver, isso aqui é uma maquiagem, foi um acréscimo cristão feito num documento remoto ali, genuíno, que não inclui essas partes, portanto, messiânicas. E depois que o castigo deles vier o Senhor, então o Senhor levantará para o sacerdócio um novo sacerdote, a quem todas as palavras do Senhor serão reveladas. E ele executará um julgamento de verdade sobre a terra na plenitude dos dias. Isso aqui acho que está em Gálatas, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho. A sua estrela surgirá no céu, como um rei irradiando uma luz, né? Se isso aqui foi escrito por cristãos, então eles podem inserir aqui qualquer coisa que eles já sabiam que aconteceu com Jesus. Os céus serão abertos e do templo da glória a santificação virá sobre ele com a voz do Pai. E a glória do Altíssimo será pronunciada sobre ele, e o espírito de entendimento e de santificação repousará sobre ele nas águas. Aqui, ó, será ungido, que eu falei. Nas águas, é esse trecho aqui. Isso aqui não seria algo assim bombástico para ser citado por algum Novo Testamento aqui, Paulo, né? Olha, judeus, foi profetizado. Bom, talvez os judeus não crescem nisso, então não pregando para judeus, mas pregando de uma outra forma, né? Para os cristãos. Olha, foi profetizado e se cumpriu. O seu sacerdócio não terá fim. Testamento de Judá começa com umas partes meio, eu diria, exageradas, porque, ó, ultrapassei uma égua selvagem, ele contando suas aventuras. Peguei-a, domestiquei-a. Depois diz, um boi selvagem pastando no campo, eu agarrei pelos chifres, girando e atordoando, eu o lancei para longe de mim e o matei. Bom, não sei se ele tinha capacidades como de Sansão, né, sobrenaturais dadas por Deus, ou o que era, mas... E também Jacó, meu pai, matou Belisa, rei de todos os reis, um gigante em força, de 12 côvados de altura. Ou seja, 12 côvados seria 4 metros, mais ou menos. E o medo caiu sobre eles. E então certas narrações assim meio... será que isso aqui é inspirado, né? E aí fala que Esaú foi morto pelo arco de Jacó. A mesma informação que está em Jubileus 38, verso 2. Jacó teria matado a seu irmão Esaú, pelas circunstâncias,
porque Esaú teria se rebelado e queria lutar contra Jacó, diz lá em Jubileus. Mas Jacó matar Esaú pelo seu arco, né? Então, aqui ele fala que se embriagou várias vezes e mostra isso como justificativa por um pecado que ele cometeu, mas depois ele fala mal do vinho. Um homem deve beber enquanto mantiver a decência, mas se ele ultrapassar esse limite, o espírito do engano atacará sua mente, né? Então, complicado. Pois o Senhor me deu o reino e a ele o sacerdócio. Então aqui Judá falando que deu a ele o reino e a Levi o sacerdócio e colocou o reino abaixo do sacerdócio. Certo, o rei não tem autoridade acima do sacerdócio, o rei não pode entrar no Santíssimo, por exemplo, senão leva maldição na testa, se for nesse sentido, né? Não de união de igreja e Estado moderno, né? Aqui o sol da justiça, nenhum pecado será encontrado nele, né? Um homem surgirá de minha semente, como o sol da justiça, andando com os filhos dos homens em mansidão e justiça, e nenhum pecado será encontrado com ele. Ok, Jesus no caso. Então, de novo a questão aparece. É uma profecia messiânica fantástica ou foi escrito depois de Jesus? Eu, pessoalmente, tendo mais para a segunda opção, né? Os céus se abrirão acima dele para derramar bênçãos do Espírito do Santo Padre, ou seja, do Pai Santo. E ele derramará sobre vós um Espírito de graça. Então ele vai dar o Espírito Santo. Agora, Simeão em quinto, Isacar em sexto. Isso aqui aparece em Qumran, né? Simeão, o céu para Ruben, a terra para Isacar, o mar para Zebulon, também aparece nas cavernas de Qumran, mas essa parte aqui, as outras não consegui identificar. Agora já vai para o testamento de Isacar, sobre a simplicidade. Não vi nada de muito notável aqui nesse, nem no próximo, que é de Zebulon. Zebulon aparece em Qumran. E depois dessas coisas, o próprio Senhor surgirá para vós. Luz da justiça e cura e compaixão estarão sobre suas asas. Linguagem de Malaquias, né? E você verá Deus na forma de um homem, a quem o Senhor escolherá. Jerusalém é o seu nome. Aqui aparece a expressão: se regozijarão na nova Jerusalém. Os essênios também tinham essa noção, tem até um rolo da Nova Jerusalém. Não se refere a Jerusalém celestial, mas eles queriam instituir uma Nova Jerusalém terrestre, porque a Jerusalém plano A estava corrompida, então a Nova Jerusalém, entendeu? Eles queriam formar uma Nova Jerusalém ali terrestre. Então não se refere necessariamente aqui ao céu. Testamento de Naftali, esse sim agora aparece aqui em Qumran, página 41. Então, aqui falando sobre Lia e Bila, né, a história um pouquinho, isso aqui aparece em Qumran, mas não nada messiânico. Aqui aparece a expressão em tudo dá graças ao Senhor. O testamento de Azer, achei uma frase aqui com um certo senso de humor. Pois aqueles que têm dupla face recebem punição dupla. Ter uma vida falsa, uma vida dupla, então receberão punição dupla, né? Um certo humor aqui. O elemento messiânico, ele virá como homem, com os homens comendo e bebendo, né? Jesus mesmo falou em contraste com João Batista, que não comia e bebia, vocês dizem que tem demônio. E o Filho do Homem vem comendo e bebendo, em paz quebrando a cabeça do dragão nas águas. Que águas são essas? Ele salvará Israel e todas as nações, Deus falando na pessoa do homem. Aí o testamento de José, aqui uma coisa meio que desvia, né? Fala que Potifar era o cozinheiro-mor de Faraó, mas só que a Bíblia diz que era o chefe da guarda, né? No caso, a guarda pessoal de Faraó, não cozinheiro-mor.
Ou será que ele era os dois? Tinha tão pouca gente confiável que ele era os dois, mas o cozinheiro não pode ser chefe da guarda, imagina. O cozinheiro sempre está na cozinha. O testemunho aqui de José fala muito a descrição das seduções da mulher de Potifar, né? Para um testamento ficar detalhando como, e que ela tentou envenenar ele, aí ele olhou para o céu e Deus salvou, e de que forma, sabe? Num testamento de José, assim, um filho mais nobre, que recebeu a dupla porção, também um pouco estranho. Diz que quando José se casou com a mulher lá, como é que era o nome? Zafenate Paneia, filha do filha do sacerdote ali, ele recebeu 100 talentos de ouro. Gente, sabe o que é um talento? Olha só quantos quilos. 100 talentos de ouro José teria recebido. Bom, e aí ele mostra uma visão de animais aqui, mas o cordeiro os venceu e destruiu. Aqui mostra a expressão Cordeiro de Deus. Por que será que João Batista fez alusão a Isaías, né? Eu sou aquele de quem está escrito, mas não disse, esse é aquele de quem está escrito em José, tá, capítulo tal, verso tal. Esse é o Cordeiro de Deus. Não, nenhuma alusão ao testamento de José. Então, mais um elemento aí, um grande ponto de interrogação. Então, o testamento de Benjamim. Por fim, também tem elemento de Cordeiro de Deus. Aí um eco, ou até quase já uma referência, né? Romanos 12, 21. Romanos diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui diz assim, ó, assim quem faz o bem, vence o mal. É um bom eco, né? Mas pode ser que ele pegou de Romanos, né? Que já conhecia Romanos e que então, como é que a gente saberia disso? Ó, foi Paulo que escreveu Romanos. Aqui ele fala, olha só, Paulo não era da tribo de Benjamim? Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da tribo de Benjamim. E aqui diz, ó, no testamento de Benjamim, alguém se levantará de minha semente nos últimos tempos, amado do Senhor, ouvindo sua voz na terra, iluminando com novo conhecimento todos os gentios. Paulo não foi o apóstolo dos gentios? Foi, mas aqui diz que seria nos últimos tempos. 2000 anos antes dos últimos tempos, 1800 anos. Pode-se dizer que é últimos tempos? Meio difícil, né? Então parece que conheciam a Paulo e a Romanos, né? Também conheciam Daniel, alguns se levantarão para a glória e outros para a vergonha, e o Senhor julgará Israel primeiro. Deus em carne. Enfim, olha, o testamento dos 12 patriarcas, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque assim, eu estava relutante, não quero combater, eu tenho orado, Senhor, não permita de modo algum que eu condene, que eu reprove algum livro que tu aprovas, não permita, né? Mas chega um ponto que nós temos que nos posicionar e usar a sabedoria que Deus nos tem dado, a pouca sabedoria que Deus tem dado, a gente está buscando mais, para a gente poder fazer um vídeo e dizer nosso posicionamento, tá? Eu não quero afirmar categoricamente que, olha, estou fechado agora para argumentos, acabou, mas o peso da evidência está indicando de que realmente não é de origem celestial, né? Mas se alguém quiser ler como algo histórico, né, como curiosidade, também, como eu disse, não encontrei nada subversivo que ensina, por exemplo, a doutrina de que os mortos não morreram realmente. O livro dos jubileus, não, o livro de Asher fala isso, né? O livro de Asher não é algo dos primeiros séculos, como esse aqui teria sido, mas o livro de Asher parece que é mais recente, Testemunho de Jeová, não Mormons que tem isso aí, né? Eu não vi aqui coisas subversivas, porém eu não recomendo, né? Não promovo como uma descoberta, como um livro de Deus, não, tá bom?
Então é isso. Tá? Deus abençoe e continuemos na procura. E, como já repito, já falei e repito, os apócrifos que estavam na Bíblia de Ellen G. White, na Bíblia King James, tá? Esses apócrifos, sim, nós podemos estar tranquilos, porque por inspiração divina, né, temos a recomendação: amarre ao coração, leia com atenção, e nós estamos com eles impressos, tá? Você pode encomendar aqui e para ter o seu exemplar, tá bom? Depois do sábado você pode me consultar para ver os preços e essas questões aí, tá bom? Deus abençoe e vamos fazer uma oração para finalizar. Santo Deus, amorável Pai, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, nós estamos buscando sabedoria de Ti e vimos que aparentemente não há luz nisto, Senhor. Mas, por favor, nos mostre se nós estamos equivocados. Queremos crescer em graça, crescer na luz. Estamos abertos para tudo que é genuíno. Ensina-nos o caminho dos Teus estatutos. Abra nossos olhos para que possamos já ver e nos deliciar em tanta luz que já temos, e sem estar fechado para a nova luz que Tu queiras nos dar. Louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo. Amém.